tua voz doce dourada, doce água, cachoeira, cascata, corredeira, doce mãe dos rios, doce mãe morena. Um copo de vinho ainda guarda o corpo meu. O encontro, são vários encontros nesse projeto. É o encontro entre as artistas, é um encontro com um público distante. No nosso caso, eu acho muito importante que a gente encontra também com a terra em várias situações, que é um elemento importantíssimo no nosso espetáculo. Conhecer, nós não nos conhecíamos. E para mim foi muito surpreendente como eles imaginaram. Tudo bem, escolhe as pessoas, mas imaginaram duas cantoras líricas, uma arpista e uma compositora. Eu sou multi-instrumentista, eu toco vários instrumentos, mas não pode viajar com todos. Então tinha o violão, a viola caipira, acabei trazendo a escaleta, alguns instrumentos étnicos. E o repertório que a gente trouxe, a maioria de piano. E então, e ainda a harpa céltica. Então era uma coisa, um desafio quando eles me convidaram, eu pensando como compositora, arranjadora, disse assim, isso não vai funcionar. Mas qual é a química? A química são as pessoas. Essa é a diferença. Porque são duas cantoras líricas incríveis e pessoas incríveis. A Vanja é outra pessoa incrível. Então essa flexibilidade da criatividade, da busca da sonoridade comum entre todo mundo, é que eu acho que dá a química do espetáculo. O luar pelas colinas nessa hora é a água de um gomil que se entornou. Foi um enorme desafio para a gente, né, descobrir, desencavar essas compositoras que a gente realmente não tinha conhecimento e fomos perguntando, fomos pesquisando, cheguei a um catálogo que de repente surgiram, aparentemente, assim, mais ou menos 700 composições, 700 partituras. E aí a gente se deparou com esse manancial, e aí o desafio, né, primeiro era uma escassez. De repente o desafio virou a gente escolher. E aí a gente se debruçou sobre esse material, foi experimentando, a gente tinha alguns critérios, né? O primeiro critério era que a poetisa também tinha que ser, né, uma poeta mulher, então isso já limitou um pouco mais o número das composições. Depois a questão da instrumentação, o que era viável ser feito com a instrumentação que a gente tinha, né, de harpa, violão, viola caipira. E a temática. A gente queria uma temática variada, que a gente pudesse também fazer um panorama, né, mostrar um panorama desse universo feminino. O que acontece é que a música, dentro da sociedade brasileira, não é vista como uma opção profissional. Então, o que acontece é que os homens acabam tendo mais espaço, porque eles tocam em baile, tocam em gravação e ficam até altas horas da noite tocando em bares, acompanhando cantores nacionais, internacionais. Então, fica mais fácil para os homens, de uma certa maneira, esse movimento. As mulheres insistem, porque elas são capazes também, mas ainda não atingiram aquele patamar do meio a meio, sabe? 50% de homem, 50% de mulher. Está longe ainda, está bem longe. Eu acho que é de extrema importância um acontecimento como esse, né, ultrapassa os limites de um projeto, é um acontecimento de estar viabilizando a expressão de mulheres que no passado ficaram invisibilizadas, né, compositoras brasileiras de todos os tempos
que a gente deixou de conhecer e que por um pouco, quase algumas a gente realmente não teria notícia, porque algumas partituras de uma das compositoras que a gente tem executado foram parar no lixo depois da morte dela. Então, alguns dados, algumas coisas muito importantes, muito peculiares de cada compositora, a gente saiu garimpando, saiu colhendo para formar essa coxa que a gente traz, né? E importante porque numa época que a gente, de alguma forma, a gente está mais consciente da nossa afirmação, né? De estar com os pés fincados na terra, de pertencimento a muitas etnias, de muitas culturas e de muitas consciências. E num momento como esse que o país está passando, eu acho que é de uma força muito grande. Eu tenho certeza. E que daqui isso não vai ficar parado não, porque isso está mexendo muito com a gente, com todo mundo que assiste. E eu acho que daqui vai surgir alguma coisa muito grande, sabe?